14 horas mais 11 minutos na terra que ensinou a Paraibalê. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundo Soares. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde a você, amigo telespectador, você que nos acompanha através do YouTube, através do Rádio.net, através do nosso site, você que nos acompanha através do rádio. Seja abraçado pela bancada do programa Boca Quente, parte 2. Nesse final de semana, Raimundinho, eu tive a satisfação de estar à frente, a convite de alguns movimentos da Paraíba, estive à frente de um curso. Eu tive ministrando um curso a convite de um movimento do estado da Paraíba. E aí, Raimundinho, durante, eu vou chamar de encontro, de reunião, durante esse encontro, um dos integrantes me chamou a atenção a respeito de um post. E esse post dizia e trazia os números dos municípios mais endividados do Brasil. Os municípios mais endividados do Brasil. Para quem não sabe, e já de antemão deixando claro e evidenciada a minha indignação, no Brasil existe limite de endividamento. Já pensou? Os estados, a União e os municípios possuem limites de endividamento. Já pensou teu pai olhar para tu, tua mãe olhar para tu e dizer, tu pode se endividar até esse valor. Depois desse valor não tem como te ajudar. Ou até esse percentual. Depois desse percentual não tem mais jeito para tu. Já começa por aí. E aí, na lista desses 50 municípios mais endividados, Raimundinho, tinham 2 municípios paraibanos. 2 municípios paraibanos. São, respectivamente, o município de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, e o outro município é um município sertanejo, o município de Piancó. Bahia e Piancó estão entre as 50 cidades mais endividadas do Brasil. E aí eu custei a acreditar na informação que estava sendo me passada por um dos integrantes desse curso que eu tive a honra e a satisfação de estar ministrando. E aí, amigo, eu fui ao vivo abrir e consultar, checar se aquela era uma informação desencontrada de Instagram ou se era uma informação procedente. E para minha surpresa, Raimundinho, era uma informação procedente. Piancó e Bahia possuem de dívida consolidada, Bahia 130% da receita corrente líquida e Piancó 129%. Sabe o que é que isso significa na prática, Raimundinho? Na prática significa que enquanto a receita corrente de Bahia, a receita corrente líquida, é de 310 milhões, a dívida é de 361 milhões de reais. 361 milhões de reais. No caso de Piancó, a receita é de 85 milhões e a dívida é de 117 milhões de reais. E aí, como eu falei, existem limites de endividamento. O post trazia os 50 municípios mais endividados, os 50 municípios mais endividados do Brasil. Desses 50 municípios, eu tive o cuidado de levantar os dados, apenas 16. 16. Dos 50, 16 estão conseguindo extrapolar o limite de endividamento. E entre esses municípios que conseguem extrapolar, estão os 2 municípios paraibanos, Piancó e Bahia. O limite de endividamento de um município é de 120% da sua receita corrente líquida. Aí eu fico imaginando,
Um prefeito, uma prefeita que entra em um município, consegue fazer com que esse município chegue a níveis como esses. E esses números que nós estamos apresentando de Piancó e de Bahia são números, e esse trabalho é um trabalho de muitas mãos. Passaram muitos prefeitos pelas cidades, tanto de Bahia como de Piancó. Isso não é um resultado de um único nome. É um resultado de vários nomes ao longo de muito tempo. É preciso que esse país, é preciso que o nosso Brasil volte a responsabilizar, como há alguns anos atrás foram responsabilizados, os políticos e os agentes públicos desse país. Por que, Jarismar Pereira? O que hoje é 130% em Bahia e 129% lá em Piancó, vai virar 200%, porque ninguém está preocupado em pagar a dívida de ninguém. Muito pelo contrário, cada um está preocupado em fazer o seu próprio nome, construir a sua própria história. Porque lembrado é aquele gestor que executa obras, lembrado é aquele gestor que distribui benefícios. Não é lembrado quem pagou conta. Quem pagou conta não vai ser lembrado, não vai entrar para a história. Mas quem deixou, quem gerou, quem criou o problema, muitas das vezes é tido na memória afetiva do cidadão como o maior prefeito de todos os tempos. Ou nós passamos a olhar números, dados, começamos a ler planilhas, ou então, meus amigos, ou então, minhas amigas, num futuro não tão distante, nós vamos estar colhendo os frutos daqueles que nós achávamos e tínhamos no nosso subconsciente que estavam plantando bem, diversas consequências, entre elas a ausência da prestação dos serviços mais fundamentais, mais básicos. A primeira coisa que tem que ser feita é a derrubada desse limite. Não existe limite para endividamento. O município, já pensou? O município tem um limite de endividamento. Tu pode se endividar até 120% da tua receita. Não existe, é ilógico. As coisas estão funcionando de maneira irracional. É preciso que nós retomemos a nossa capacidade de raciocínio para se ater a essas questões. Se não, meu amigo, daqui uns dias nós vamos estar botando diabético para cuidar de loja de doce e raposa para cuidar de galinheiro. 14h19, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.